Boa noite, gente. Que bom que você já está aqui. Eu estava ajustando alguns detalhes aqui com minha melhor secretária do mundo, Cibele, Aurenice. Eu olhei aqui para a tela e vi o nome de Cibele. Tá tudo bem, né, irmã Cibele? Aurenice, obrigado. Você é a melhor secretária do planeta. Agora nós vamos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Daniel capítulo 7. E antes de iniciar a lição, eu gostaria de perguntar a algumas pessoas aqui. Quem aqui teve tempo, lembra que eu postei ontem o material do estudo de hoje lá no grupo, e eu gostaria que alguém que leu, que gostaria de dar sua opinião do que viu, levantasse a mão. Alguém aqui teve esse cuidado de olhar o material? Se não, não tem problema, nós vamos dar seguimento. Bom, vamos iniciar então. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Eu vou postar aqui para vocês o conteúdo de hoje. E vou perguntar, eu vou perguntar quem aqui, deixa eu abrir a tela. Jarles, você está vendo aí o conteúdo de hoje? Tô vendo sim, meu irmão. Tá Certinho. fácil aí tá fácil a leitura? Fácil. É porque eu tô usando a tela da televisão, né? Vai ficar melhor para Ah, mim. tá. Ah, entendi. Beleza, então. Obrigado. Obrigado, Jarles. Você mora no meu coração, não paga Hum. aluguel. Mas eu Aurenice, eu tô já posso conseguindo começar? visualizar, Já está Coragem. gravando, Aurenice? Oi, Jarles. Oi, irmão Oi, Coragem. Cássio. Já posso iniciar, Aurenice? Sim, Vamos Deus lá. abençoe. Já está gravando? Já pode iniciar? Sim, sim, já tá. Então vamos orar. Orar para nós iniciarmos nosso estudo. Maravilhoso Deus, obrigado pela oportunidade de, nesta tarde, poder abrir a tua palavra. Tenha piedade e misericórdia de nós, um conteúdo extenso, conteúdo muito revelador. Teu servo, o profeta Daniel, teve essa visão. E agora nós precisamos compreendê-la. É uma visão que já está muito clara. A maioria de nós já conhecemos bastante sobre ela. E agora nós vamos recapitular, Senhor. Tenha piedade, nos conceda a iluminação dos céus, para que nós possamos compreender a beleza desta profecia, do que nós pedimos em nome do Filho e do Espírito Santo, e te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, vamos lá. A profecia do capítulo 7, nós temos aqui 28 versículos, e ela é dividida em duas partes. Tem um período, vocês já estão vendo aí na tela, né? A parte inicial, que é a visão. E essa visão, ela foi do capítulo 1 ao 14, a visão. E aí nós temos escrito o seguinte, eu vou começar a ler aqui só para que a gente, para situar, né? Diz assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, que ano foi esse? A data da visão, irmãos, foi no ano, entre o ano 553 e 552. Então, nesse primeiro ano aí, Belsazar era o rei de Babilônia. Então, Daniel teve um sonho e visões ante seus olhos quando ele estava no seu leito. E ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então aqui está Daniel, agora nós vamos entender essa visão, nós vamos recapitular o conteúdo dela. Então, do versículo 1 ao 14 é a visão, e essa visão é dividida em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 8 é onde nós já sabemos que aparecem os quatro animais, ok? Animais que são semelhantes aos animais que nós conhecemos. Três dele, um não. Depois nós temos do versículo 9 ao 14 o estabelecimento de um juízo. Então, aqui na terra, nós temos algo acontecendo e lá no céu, outra coisa inicia também. Do versículo 15 até o versículo 26 é a explicação da visão. Então, você vai ter a explicação geral, que é do versículo 15 ao 18, e Daniel, ele quer saber sobre o quarto animal, os 10 chifres e o chifre pequeno, e isso é relatado ali para ele a partir do versículo 19
ao 26, e durante a leitura nós vamos perceber, e, claro, há outras coisas também que serão esclarecidas. Bom, o material está muito bem explicado, como vocês podem ver, né? Então, aqui, de um lado, nós fizemos ali o resumo do capítulo 7, isso que eu já apresentei para vocês. Do outro lado, nós temos a visão. E no versículo 2 diz assim, ó, falou Daniel, disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos, e aqui, James, o objetivo foi deixar o mais simples possível, até para que quando você, outra pessoa, nós que estamos aqui, tenhamos que passar uma lição, dar um estudo bíblico, nós teremos a facilidade de encontrar esse material, ele está disponível, esse material não me pertence, ele é nosso, ele é para ser usado pela igreja, por você e qualquer outra pessoa que tenha interesse em dar o estudo de Daniel, do jeito que nós estamos fazendo. Não esqueça que nós começamos aqui estudando Gênesis capítulo 1. Então, estudamos Gênesis 1, 2 e 3. Depois, no final desse estudo, que hoje não vai demorar muito, eu vou recapitular algumas coisas, até chegarmos em Daniel capítulo 7. E aqui Daniel diz que ele estava olhando, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande. E aí nós temos que perguntar para a Bíblia e é ventor. Lá em Jeremias capítulo 49, 36, 51, 1, 4, 11 ao 13 vai dizer que são movimentos de guerra, movimentos e outras angústias que possam aparecer que vai dar essa interpretação. Lembre-se, o princípio do nosso estudo aqui é a Bíblia explica a Bíblia. E aqui Daniel, ele fala para a gente que é alguma coisa que os ventos iam agitar o mar. E o mar é um ajuntamento de águas. E águas na Bíblia, quando você vai para Isaías 17, 12 e Apocalipse 17, 15, você vai ver que são pessoas, multidões, lugar habitado. E num estudo anterior, eu não sei se vocês recordam, eu mostrei uma parte do Oriente e uma parte da Europa. Eu pensei que alguém ia perguntar, mas como ninguém perguntou, eu vou informar para vocês. Não era só nessa região, irmãos, que nós tínhamos habitantes, tá? Nós sabemos que na América nós tínhamos os impérios dos Incas e dos outros, mas a Bíblia, ela mantém o seu microscópio, ela mantém o seu foco onde está o povo de Deus. É por isso que você vai observar as profecias focando na região onde tem cristãos ou judeus, ok? Então, você vai encontrar ali no espaço onde está hoje o Estado de Israel, nos dias anteriores, Judá do Sul e Israel do Norte. Então, o foco da profecia está ali. Então, por isso que você vê a história dos filisteus, você vê a história dos egípcios, você vê a história de Amon, Moabe e Amon, são nações que estão em volta de Israel, atacando Israel de uma forma ou de outra. Você tem ao sul o Egito atacou Israel muitas vezes. Você tem ao norte outras nações. Por exemplo, você vai ter ao norte o reino do norte, das 10 tribos que se separaram do povo de Deus, e eles também atacavam o povo de Israel, ao norte. Pois você tem Babilônia e assim por diante, as nações que atacavam o povo de Deus naquela região. Então você sempre vai ter ali ao sul o Egito como representando o rei do sul, e ao norte, com o passar do tempo, você tem Babilônia e assim por diante, até chegar em Daniel capítulo 11. E aí nós vamos ver que há uma variação ali com relação ao rei do norte. Então, ventos são movimentações, angústia que ocorrem ao longo do tempo, e esses ventos também representam um movimento de guerra. Então, o que que Deus mostrou para Daniel? Que haveria, a partir daquele momento ali, que ele já estava vivendo em um dos reinos, a conquista daquele espaço onde ele estava habitando. E a água, como eu já disse, é a junção de pessoas. E aí a Bíblia vai dizer que quatro animais grandes, no versículo 3. Eu estou lendo o material, passei para vocês, a Bíblia está aberta aqui, mas eu estou lendo o material. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. A explicação para o animal, você tem em Apocalipse 17, 15, Isaías 17, 12 a 13, Daniel 7, 13 e 20, 17 e 23, são reis ou reino. Claro, se tem um rei, tem um reino. Se tem um reino, tem um rei. E aí Daniel viu isso aqui, gente. Olha o que Daniel viu.
ele viu quatro animais. E esses animais nós pegamos e colocamos aqui para facilitar o nosso estudo. O primeiro animal era semelhante ao leão. Bom, essa semelhança, ela difere porque o leão, vocês e nós sabemos, ele não tem asas. Mas o primeiro era como o leão, versículo 4, e tinha asas de águia. Aquelas informações, esses detalhes são importantes. Leão com asa de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra. Então, esse animal que tinha asas, tiraram a asa do leão, e ele foi levantado, ele ficou em pé, como um homem. Então, o leão perde as asas e fica em pé como um homem, e é colocado nele um coração de homem. Olha que coisa! Bom, quando você vai para Jeremias 4:7, Ezequiel 17, eles contam Babilônia como a águia e também Babilônia é retratada como um leão. Então, o primeiro império, lá de Daniel, capítulo 2, na estátua, era a cabeça de ouro. Aqui, esse império, o Império Babilônico, é descrito como um leão. E o símbolo de Babilônia, gente, era um leão alado. Então, nós temos aqui a descrição do primeiro dos impérios ali, a partir do profeta Daniel. E Babilônia governou o mundo do ano 605 até o ano 539. Nós sabemos que Babilônia invadiu Israel por três vezes. Primeira, na segunda, na terceira vez destruiu completamente. Infelizmente, eu vou mostrar no final desse estudo, né, os últimos reis que nós já passamos na semana passada, só para recapitular, e representado como leão. Sabemos o que aconteceu com o seu primeiro rei, Nabucodonosor. Nabucodonosor, a Bíblia vai descrever que ele cresceu cabelo como asas, e Nabucodonosor foi dado um coração de animal. Então é por isso que a Bíblia vai descrever esse leão como sendo tendo o coração de homem. Então, um homem com coração de leão ou de animal passa a ser irracional. E nós sabemos que o rei Nabucodonosor ficou um tempo nessa situação. Em compensação, o seu leão, com coração de homem, acaba sendo uma nação que não assusta mais. Então, em algum momento, Babilônia teve a sua queda e ela foi conquistada por um outro reino que Daniel apresenta, ele teve essa visão. O segundo animal é um urso. Agora, eu já quero fazer uma provocação, fazê-los pensar. Esses três animais que nós estamos vendo aqui, porque o quarto é terrível e espantoso, não há em nossa, na natureza nada que se pareça com eles, são animais imundos. Então, grava essa informação aí na sua mente. Na semana que vem, Daniel 8 vai ter visão de animais, mas que são animais limpos. Então, leão é um animal imundo, urso é um animal imundo e o leopardo também. Esse leão tem duas asas, significa que de águia, que ele era rápido ao avançar. Porém, foi conquistado pelo urso. O urso que tinha três costelas na boca e um lado era subiu mais do que o outro. Daniel descreve assim: continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante. Guarda essa palavra, semelhante. O primeiro era semelhante, o segundo era semelhante, e assim por diante. O qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta e devora muita carne. Está em Daniel 7,5. E isso aconteceu exatamente como estava no índice das profecias, que é Daniel capítulo 2. E ali nós temos os medos persas e os medos persas governaram o mundo do ano 539 a 331, datas antes de Cristo. Não esqueça que eu estou falando para vocês. Olha o detalhe aqui. Os medos, eles eram conquistadores, mas os persas, eles conquistaram tanto que eles passaram a ter a, uma força maior, passaram a ter uma evidência maior, uma importância maior do que os medos, os persas, né? E aí esses persas, o rei Ciro, o rei da Pérsia, invade e conquista a Babilônia, das mãos do neto de Nabucodonosor, no ano 539. No ano 547, a Lídia é conquistada. No ano 526, o Egito, representando assim as três costelas. Então, o urso aqui, com as costelas na boca, representa as três nações que naquele momento governavam aquela parte do Oriente, e assim eles foram conquistados pelos medos persas. Agora, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Nos dias de Daniel, essas nações eram, com exceção de Babilônia,
que aí quem vai falar uma, uma antecipação muito grande a Isaías eram povos pequenos. Eu comentei com vocês na última lição que os assírios governavam a região, por exemplo, quando o rei de Israel, o rei de Judá, o rei Ezequias recebeu uma comitiva dos babilônicos. O país que governava aquela região, eu coloquei o mapa que vocês viram, era a Síria. Então, se eu estivesse nos dias, por exemplo, de Isaías, Isaías profetizando, eu ia dizer, profeta, mas como essa pequena comunidade, como essas poucas tribos, digamos assim, vão se unir para conquistar o mundo? Então, nós estamos diante de uma profecia que prova que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando Daniel fala dos medos e dos persas, eles eram povos pequenos. E Daniel também vai falar do terceiro animal. Eu digo, Daniel, você está entendendo, foi Deus que deu a visão. Disse o profeta, depois disto, eu continuei olhando e eis que vi outro animal, né, semelhante a um leopardo. Olha que coisa interessante. Esse leopardo tinha quatro asas de ave nas suas costas. E esse animal tinha quatro cabeças. Bom, quem conhece, quem gosta de assistir algumas coisas sobre a natureza, vai sabe que um dos animais que tem que tem uma grande velocidade para conquistar e destruir sua presa é o leopardo. Imagine se esse leopardo ele é dotado de quatro asas de ave. Imagine a velocidade de conquista desse animal. Graças a Deus que nós não encontramos um animal assim na natureza. Por isso que Daniel falou que era semelhante. Significa isso? Quatro asas e quatro cabeças. As asas, vocês vão perceber que representa a velocidade de conquista. Babilônia tinha duas asas de águia, mas agora nós temos o leopardo com quatro asas de ave. Então, a velocidade de conquista do Império Macedônio, que estava na mão de Alexandre o Grande, foi algo extraordinário. E a Grécia governa o mundo, conquista aquilo que já havia sido conquistado ali pelos médios persas, agora os gregos vêm, conquistam os médios persas que tinham conquistado a Babilônia. E agora eles tomam conta daquela região e avançam Europa dentro, né? E Alexandre o Grande chega próximo à Índia, foi em território o grande conquistador até aqueles dias, e isso ocorre do ano 331 até o ano 168 a.C. Rapidamente, Alexandre conquistou o mundo, gente. Ele chega e ele invade, ele chega ao trono da Macedônia, depois ele tem várias batalhas, ele vai conquistando tudo, conquista a Babilônia, e do nada conta a história que ele veio a morrer aos 33 anos. E aí o que aconteceu? A história conta que ele tinha filho, etc., mas uma trama que só acontece na história desses homens, e, enfim, o seu reino foi dividido entre os seus quatro maiores generais. Quais são? Ptolomeu, Cassandro, Licímaco e Seleuco. O reino que era grande e tinha conquistado tudo, agora é dividido em quatro pedaços. Ptolomeu fica com o Egito, ou seja, nós vamos ouvir muito falar sobre esse Ptolomeu. Cassandro com a Macedônia, logo enfraqueceu e não foi muito à frente, assim como Licímaco. Mas o reino Seleuco e o reino dos Ptolomeus, eles continuaram. Então, um ficou tomando conta do Egito e o outro da Síria. Então, esses impérios, vocês vão ouvir falar muito deles lá em Daniel, capítulo 11. Repetindo, quatro cabeças, quatro generais. Asas, as asas representam a velocidade de conquista do império de Alexandre o Grande. Bom, agora Daniel estava entendendo tudo isso aí. Quando chega no quarto animal, a Bíblia vai descrever assim, ó, depois disso eu continuo olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal. E aí Daniel diz, olha, coragem, ele é terrível e espantoso, muito forte, tinha dentes grandes de ferro. Vocês vão recordar que na estátua, as pernas da estátua eram de ferro. Então, o metal que nós, de Daniel 2, o quarto reino, é o mesmo metal que Daniel descreve aqui nos dentes do quarto animal. Terrível e espantoso. Ele devora e faz em pedaços, pisava aos pés o que sobrejava,
sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 chifres. Então, nós temos um leão, uma cabeça e duas asas de águia. Depois, Daniel viu um urso com uma cabeça, três costelas na boca, e que um, a parte do urso subiu mais do que o outro. Depois, nós temos um leopardo, com quatro cabeças e quatro asas. E agora nós temos um animal terrível e espantoso. Presta atenção, gente. Olha só o que Daniel viu. Esse animal terrível e espantoso era muito forte. E ele tinha 10 chifres. Na estátua, que é o índice das profecias, nós temos o quarto reino, que é Roma. Então, cabeça de ouro representa o Império Babilônico, como nós vimos outro dia no nosso estudo. E aí, na sequência de reinos, nós vamos chegar até o quarto reino, que é o Império Romano. E esse Império Romano, ele foi conquistado pelas 10 tribos bárbaras, que representam os dedos dos pés. E ali, naquele momento, nós estudamos que era um reino dividido, e esse reino tinha um lado forte e um lado fraco. Ou seja, tinha ferro, mas tinha barro. E aqui nós temos agora os mesmos dedos representados como chifres. Então, nós temos os francos, que deram origem à França, nós temos os alemães ou germanos, que deram origem à Alemanha, os anglo-saxões, a Inglaterra, os lombardos, a Itália, os burgúndios, a Suíça, os suevos, a Portugal, os visigodos, a Espanha. E nós temos três tribos, que nós vamos estudar mais à frente, que foram extintas. Os ostrogodos, os vândalos e os érulos foram extintos no ano 493, 498 e 538. Alguém manipulou, de alguma forma, guerras para que esses reinos fossem extintos, esses três chifres. Então, nós temos semelhante ao leão, semelhante ao urso, semelhante ao leopardo e um animal terrível e espantoso. A história continua. Esse um pouquinho, e agora Daniel diz: estava eu a observar os chifres, eram 10, não esqueçam disso. E eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três foram arrancados. Então, em algum momento, Daniel estava olhando para aquele quarto animal, que era terrível e espantoso, irmãos, e ele viu que entre os 10 chifres que estavam na cabeça do quarto animal, surge um chifre. E esse chifre, ao surgir, ele vai crescendo e ele extingue três. E ele vai dizer, Daniel diz para mim assim, coragem, nesse chifre havia olhos e boca, e era olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Grava essa palavra: olhos, boca e homem. Ok? Chifre pequeno, ele aparece aqui na história, e esse chifre pequeno, eu já coloquei ali o comprimento, mas nós vamos deixar para falar um pouco mais à frente. Ele surge, presta atenção, depois do quarto animal. O chifre pequeno tinha que surgir depois do quarto animal. Quando o quarto animal fosse conquistado pelos 10 reinos, três reinos precisavam cair, e entre os sete que ficaram, sobe um que destrói os três, e agora ele vai, digamos assim, utilizar dos seus olhos e da sua boca para proferir, claro, da sua boca para falar com insolência. Guarda essa informação. Bom, enquanto isso, no versículo, nós lemos o 8, no versículo 9 e 10 diz assim: E eu continuei olhando até que foram postos os tronos. Então, enquanto o chifre pequeno estava governando, ele tem características como de homem, foi postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. Então, se foi colocado, posto o trono, porque não estava ainda. E na hora que colocou o trono, sendo ancião de dias, e a sua veste, diz Daniel, era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como pura lã, o seu trono chama de fogo, ele vai dizer que rodas de fogo ardente estavam ao redor dele, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhões de milhões assistiam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, o que que Daniel viu? Na sua visão, ele viu que aqui na Terra, após o quarto animal, esse quarto animal, seu reino seria dividido em 10 pedaços. Dos 10 pedaços, um ia surgir fora dos 10 e ia extinguir três. Pessoal, eu preciso que vocês entendam isso.
Eu sei que é uma coisa que nós já estudamos, mas eu entendo que tem pessoas aqui entre nós e outros que vão assistir essa live depois e professam outra religião, ou que não professam nenhuma religião, ou que é espírita, ou de outra professa outro credo, e precisa entender. Por isso que eu estou reforçando isso, porque isso é importante na profecia. Quarto animal, cai o quarto animal, por conta de 10 chifres se levanta, enquanto tem 10 chifres, um chifre aparece, três cai, justamente para que esse tenha a primazia. E esse chifre tem olhos e boca, e esses olhos é como olhos de homem. Enquanto isso, no céu, são colocados tronos, ou uns tronos. O ancião de dias se assenta, a sua veste, aí faz a descrição, e aí começa o juízo e os livros são abertos. Que livros são esses? Quando você abre Ezequiel 1:6, 10:9, você vai perceber também Apocalipse 22:1, que é uma descrição semelhante à que Daniel viu, da glória de Deus, do trono de Deus. Então, o ancião de dias, se vocês pegarem os textos, vocês vão ver que é o próprio Deus. Então, Deus estabelece o seu juízo. Quando? Mais à frente nós vamos descobrir. O que nós precisamos agora gravar é que esses impérios teve início e fim, e que o Império Romano, nós vimos aqui, ó, ele governou o mundo do ano 168 a.C., porque conquistou a Grécia até o ano 476 depois de Cristo. Então, se ele ficou até o ano 476, o chifre pequeno só poderia surgir depois do ano 476. E ele só poderia surgir depois do ano 476 depois de Cristo, após a queda dos três chifres pequenos, e de alguma forma resistir ao estabelecimento ou à primazia desse chifre que surgiu com características humanas, boca e olhos. Seguindo o que Daniel escreveu, nós vamos ler o seguinte, e aí eu aponto para vocês, para facilitar a vida de vocês, que nós temos nesse juízo três livros: o livro da vida, está em Apocalipse 20:12, Filipenses 4:3, e pessoas entram e saem do livro da vida. Por exemplo, o nome de Judas foi incluído no livro da vida. Jesus diz: Olha, por que vocês ficam alegres? Vocês expulsaram demônios, fizeram isso? Alegrai-vos, porque o nome de vocês está no livro da vida. Quem estava ouvindo aquilo? Judas. Então, o nome de pessoas entram e o nome de pessoas sai do livro da vida. Percebe? Então, quem aceitou a Cristo, foi batizado, ele vai, o seu nome vai para o livro da vida. Mas se ele, de alguma forma, deixar Cristo, esse nome vai constar lá como apostatado, como aquele que abandonou a Jesus. Há um livro memorial, você lê isso em Malaquias e em Salmos, esse livro consta todos os bons atos que o povo de Deus realizou. Sabe aquela cesta básica que você faz a doação, não para ser salvo, mas você faz isso de forma espontânea, porque você ama Cristo, isso vai para o livro memorial. Ou aquela pessoa que você encontrou na rua, que estava desesperada e que você foi, pegou, levou para sua casa, cuidou, livro memorial. Está lá escrito. Os anjos relatam todos os nossos atos bons e os atos, infelizmente, não são bons. E o livro dos pecados também. Os pecados cometidos ficam lá escritos. Bom, aí Daniel diz: Olha, enquanto estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi tirado o domínio, todavia foi prolongada a sua vida até certo espaço de tempo. Presta atenção, Daniel diz o seguinte: que os outros animais, ele fala que o quarto animal foi extinto. Claro que isso aqui, devido ao quiasma, Daniel, que eu comentei com vocês na lição, no estudo 4, que depois nós vamos recapitular, aqui está trocado. É evidente que os animais anteriores a Roma, eles perderam seu poder. E Roma está, digamos assim, caminhando ali para perder também essa força, esse poder. Só que Roma não morreu, vocês vão descobrir. Só que aqui ele diz assim, ó, enquanto aos animais foi lhe tirado o domínio. Então, hoje, Babilônia não tem força, os médios persas não têm força e os gregos não têm força. Será? Lembra que eu falei para vocês na semana passada? Nós ocidentais, o nosso arcabouço, nosso ordenamento jurídico, essa é a palavra, é baseado no direito romano, gente. A filosofia desse planeta
pelo menos no Ocidente, é grega. E a religião que controla todas as coisas no Ocidente, ela é babilônica. E eu vou contar um segredo para vocês. O dia de descanso, estabelecido de forma pelo direito civil, etc., da, da parte ocidental, é o domingo. E o domingo era o dia de descanso dos adoradores do sol no império dos Médios persas. Eles eram possuía a religião, era ligada ao mitraísmo. Se vocês forem aí no Google fazer uma pesquisa, vocês vão ver que o dia de adoração desse povo, ou desses adoradores do sol, era no domingo. Então, recapitulando, filosofia grega, base jurídica do Ocidente é romana, a religião babilônica e o dia de descanso dos medos persas. Então, por isso que a Bíblia diz, foi tirado o domínio, mas eles têm uma vida ainda prolongada por um certo tempo. E Daniel diz, eu estive olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem. Olha que coisa! Quando você vai aqui para Daniel 7:8, diz que aquele chifre pequeno, ele tinha olhos e boca como de homem, mas no céu existe um filho do homem. Então aqui nós temos um homem na terra se passando como se fosse o filho do homem, e nós temos o filho do homem no céu. E agora nós vamos descobrir o que ele vai fazer. A minha Bíblia diz que esse filho do homem, disse Daniel, ele vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e ele dirigiu a um ancião de dias. Então, é o filho do homem que vai ao encontro do ancião de dias. E ao chegar ao ancião de dias, foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, o título da lição de hoje. Então, nós temos aqui uma figura chamada Filho do Homem, daqui a pouco nós vamos ler algumas coisas com relação a isso, e ele se aproxima do ancião de dias, ele recebe o reino, ele recebe a honra, ele recebe o domínio para que todos os povos, nações e línguas servissem esse Filho do Homem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará. Quando você vai para lá, para um índice das profecias, que é Daniel capítulo 2, você vai entender que esse Filho do Homem é a rocha que destrói a estátua do capítulo 2. O Filho do Homem é Jesus. E claro que nós vamos ler alguns textos com relação a isso. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, diz ele, eu fiquei muito abatido e as visões da minha cabeça me perturbaram. E eu cheguei perto de um daqueles que estavam próximos e queria saber a respeito dessas coisas. Então, até aqui, Daniel ouve a visão. Agora começa a interpretação. E aí vem esses quatro animais, esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Olha que coisa. O anjo explica aqui não é interpretação minha ou dos adventistas do sétimo dia, não. Isso aqui é interpretação bíblica. São quatro reis, está escrito, se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino o, e o possuirão para sempre, de eternidade em eternidade. Aí Daniel fala, só um minuto, eu estou desejoso de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, um animal terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés e soltava. E também eu gostaria de conhecer a respeito dos 10 chifres. Olha a pergunta de Daniel e que ele tinha na cabeça. E daquele chifre pequeno que subiu, que diante dele caiu três. Então eram 10, três caem porque um subiu. Daniel estava com dúvida, ele queria saber. E há uma coisa que me chamou a atenção, disse o profeta, ele tinha bocas e olho, olhos e bocas, e falava com grandes coisas. E o seu parecer era mais robusto do que os outros chifres, os 7 que sobraram. E eu estava olhando e vi que ele fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, presta atenção, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino, possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. Olha a explicação. Qual será diferente de todos os reinos? Vai devorar a terra e vai pisar os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino
se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e vai destruir três. E o que que esse reino vai fazer? Aí vem as características. Vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruirão os santos do Altíssimo, vai mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregue por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então Daniel, o anjo falou para Daniel, Daniel, você está entendendo? Esse chifre pequeno tem características humanas, mas ele, porque tem olhos e boca, mais à frente nós vamos entender o que significa isso, ele vai governar o mundo por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora vamos para Daniel 8, versículo 12, porque uma coisa chama a minha atenção e nós vamos falar sobre isso. 8:12 diz assim, olha só, Daniel 8:12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões. Esse é o motivo pelo qual o chifre pequeno governou a igreja de Deus. Agora, que transgressão? Essa é a pergunta que vocês deveriam fazer. Quais foram as transgressões que o povo de Deus fizeram para que o chifre pequeno governasse a sua igreja? Corre para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. É claro que nós estamos antecipando um pouquinho os estudos dos próximos dias, talvez, né? No Apocalipse capítulo 2, você tem a carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso. E aí você vai ler algumas coisas aqui e você vai perceber o seguinte, ó, versículo 2, versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe, irmãos, a igreja de Deus, ela iniciou pura, mas foi entrando dentro da igreja de Deus filosofias, nova visão teológica, de forma que as pessoas foram aceitando de forma gradativa, ao ponto da expressão chegar no mesmo nível dos dias de Daniel no povo de Judá. Então, as pessoas começaram a adorar o sol. Se você for para o livro de Ezequiel, você vai perceber isso. A idolatria aumentou tanto. As pessoas seguiam a doutrina de Balaão, seguiam o exemplo de Jezabel, e Deus entregou o reino de Jerusalém, o reino de Judá, nas mãos de Babilônia. Agora Daniel olha para o futuro e vê com o povo de Deus acontecendo a mesma coisa, só que não mais 70 anos, como Deus falou com Jeremias, e Daniel tinha consciência disso, nós vamos estudar mais à frente. Agora Deus deu um longo período, e isso assustou o profeta Daniel. Que você entenda melhor o que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de forma antecipada, nós já colocamos aqui o que está escrito em Apocalipse 12, 6 e assim por diante. Aí você tem vários textos para que você entenda um pouquinho mais sobre esse proferir palavras contra o Altíssimo e assim por diante. Muito sério isso. E você está vivendo nesses dias. Nós vamos descobrir isso nos próximos dias. Então, um tempo, tempos e metade de um tempo, representa 1260 anos. E durante 1260 anos, esse chifre pequeno, ele corrompeu gradativamente aquilo que Jesus tinha estabelecido para a sua igreja, até que ele consegue primazia de todas as coisas. Eu tenho um texto que eu gosto muito quando eu estou estudando a Bíblia com meus alunos, para mim, 3 João, vamos lá? No capítulo 3 João, e está escrito assim, ó, 3 João, para que vocês entendam que essa situação já acontecia nos dias dos discípulos, mas os discípulos, eles resistiram essas, esses ataques dessas pessoas que queriam já modificar o pensamento das coisas de Deus. A carta de 3 João é uma carta que só tem, não tem capítulo, é versículos, né? E João diz assim, ó, 3 João, versículo 9, escrevi algumas coisas à igreja. Então, João escreve para a igreja. Ele escreveu à igreja. Essa carta ele mandou para o presbítero que ele chama de Gaio, a quem eu amo na verdade. Ele falou, Gaio, eu escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, não é esse nome, Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos recebe. Ou seja, João queria pregar na igreja,
João queria levar a mensagem de Deus, mas já havia nicolaítas, já havia pessoas infiltradas na igreja de Deus. E é isso que nós vamos estudar quando nós estudarmos a carta de Cristo às sete igrejas que João acompanhava nos seus dias. Quando ele estava na ilha de Patmos, ele estava. Então, cada igreja foi caindo um pouco até chegou à igreja de Laodiceia. As coisas que uma igreja rejeitava, a outra aceitava. E isso foi corrompendo gradativamente a pura doutrina da igreja de Deus, ao ponto de Cristo entregar sua igreja para que ela vivesse as consequências de suas decisões durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo. O versículo 26 diz assim: Mas o juízo será estabelecido, e o juízo, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios vão servir e vão lhe obedecer. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos me perturbaram. Daniel ficou preocupado com isso que ele viu. Diz ele que mudou seu semblante, mas ele guardou o assunto no coração. E aqui desse lado nós temos um gráfico para facilitar o seu entendimento sobre essa questão do chifre pequeno. Então, Roma cai no ano 476. No ano 493 são datas aproximadas, tá, gente? Você vai encontrar outros estudos, outras datas, mas a data inicial e a data final são iguais. Então, os Érulos caem no ano 493, no ano 498, tudo depois de Cristo, tá? Os vândalos são extintos e no ano 538 os outros ostrogodos. Então, a última tribo a ser extinta foram eles. Quando eles foram extintos, então, a partir dali, nós temos o surgimento, aquele que seria o chifre pequeno, e o povo de Deus seria entregue na sua mão, segundo Daniel 7:25, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se você pegar 538 e somar com 1.260 dias, e lá no no quarto estudo, nós compreendemos o princípio de ano, que está no livro de Números e também no livro de Ezequiel. E esses dias são anos, e esses anos, quando você pega 538 mais 1.260, você vai chegar a 1798. Aqui tem um lembrete nesse quadro. O chifre pequeno depois do quarto animal. Daquele reino surge 10 reinos, então ele teria que esperar o surgimento dos 10 reinos. Entre eles, ele vai surgir, entre os 10, mas ele precisa arrancar três para que ele tenha a supremacia. E ele tem olhos e boca, e ele surge com uma finalidade: proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo, fazer guerra contra os santos e mudar os tempos e as leis. Quando você olha para a história da humanidade, não existe, segundo Lutero e todos os protestantes dos dias de Lutero, Isaac Newton também fala sobre isso. Isso aqui se cumpre fatalmente com Roma papal. Por isso que nós colocamos cá em cima que o chifre pequeno é Roma papal. Por quê? Porque no ano 538, após a queda desta última tribo, subiu ao poder, o papado ganhou aquilo que ele precisava, um espaço para exercer a primazia sobre todas as igrejas. E a partir daí iniciou o que nós consideramos como supremacia papal, que durou até 1798, com a Revolução Francesa. Mas esses detalhes nós vamos estudar mais à frente, lá no livro de Apocalipse. Até aqui nós só precisamos identificar os impérios, identificar o chifre pequeno e identificar o quarto animal. E agora eu quero apresentar para vocês aqui o outro material, só para nós recapitularmos e nós vamos recuperar essa imagem. Só um minuto. Quando eu olho para essa imagem, e eu gostaria que vocês mantivessem essa imagem no seu coração aí, vocês vão observar o seguinte: nós temos aqui, ao redor do santuário de Cristo, quatro seres diferentes. Você tem um leão, esse leão representa a tribo de Judá e fica ao leste. Você tem ao norte uma águia, símbolo de Dan, e fica ao norte. No oeste do santuário, você tem um
um boi, representando a tribo de Efraim. E do outro lado, ao sul, você tem Rúben, e é um homem. Então você tem quatro bandeiras ao redor do santuário. Assim como você vai encontrar também, deixa eu postar outra imagem aqui, só um minuto. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Esse é o momento, tá? Enquanto eu vou mudando aqui de material, se há perguntas, por favor, que sejam feitas. Nós temos aqui, ó, deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Nós temos aqui os reis de Israel. Por que que eu estou postando isso? Já apareceu aí? Não, né? Então, deixa eu finalizar aqui e colocar agora outra imagem que eu gostaria que aparecesse essa. Bom, nós temos aqui essa imagem. É o índice das profecias. Presta atenção. Nós temos aqui cabeça de ouro. Olha a data do sonho de Daniel. Eu vou comentar isso agora. Ano 603, Daniel vê uma estátua. Na realidade, quem viu foi Nabucodonosor. Essa estátua é o índice das profecias da Bíblia. Você tem a cabeça de ouro, peito e braço de prata, então Babilônia, os medos persas, nós temos os gregos, que é a parte de bronze, Roma, e aí você tem os pés que está dividido ali entre barro e ferro, e a rocha que representa o reino de Cristo. Eu disse para vocês que eu precisava trazer os reis aqui. Então, vocês lembram, nós estudamos isso a semana passada. Josias nasce no ano 648 a.C. Aí Josias, ele é rei e ele, infelizmente, morre numa batalha em que os medos se unem ali com os persas e com os babilônicos para avançar sobre os assírios. Eles estão ali tentando conquistar a Síria e o Egito sobe para apoiar a Síria, porque o Egito e a Síria eram aliados. Olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. A Síria ficava ao norte de Judá e o Egito ao sul. Então, eles dois queriam esmagar o povo de Deus. E aí o que acontece? O Egito sobe para dar socorro à Síria e Josias simplesmente, nós não sabemos por que ele se colocou para impedir que o rei do Egito fosse à batalha. Talvez Josias conhecesse as profecias, Josias certamente deveria ser amigo de Jeremias, ele sabia qual que seria o lado vencedor, porque Jeremias já estava pregando. Seria a Babilônia que ia conquistar o mundo. Nós não sabemos. A Bíblia não declara, nós não vamos especular. O fato é que Josias morre. Quando Josias morre, sobe o poder Jeocás. O Egito tirou Jeocás e colocou Jeoaquim. E aí Nabucodonosor tentou acordos com esses reis. Os últimos três, eles foram irresponsáveis. Nabucodonosor tira Jeoaquim, coloca Joaquim, depois Ezequias. E aí acontece, nos dias de Joaquim, duas invasões, primeira e a segunda, e no dia de Ezequias, a última invasão, que destruiu todo o reino de Judá. Aqui está. E aí se acabou. O templo foi ao chão, e naqueles dias, na hora que acontece a segunda invasão, quem é levado é, na, na segunda invasão, na primeira invasão, quem é levado para a Babilônia? Daniel e seus amigos. Na segunda invasão, o rei Ezequiel. Eu, irmãos, eu tenho o costume de ler a Bíblia assim. Eu pego e olho a Bíblia também de forma cronológica. Então, se Ezequiel vai e Ezequiel tem uma visão 5 anos depois, eu preciso saber que visão foi essa. E é isso que eu gostaria de comentar com vocês rapidamente. Eu acho que a irmã Sibeli está com a mão erguida aí, né, irmã Sibeli? A senhora levantou a mão? A senhora quer falar alguma coisa relacionada ao que nós estamos estudando agora? Se for, o Tati ou Auri, por favor, abra o microfone dela para que ela possa falar rapidamente, porque eu acabei empolgando aqui e eu passei do tempo. Irmã, então rapidamente a senhora fala e eu vou dar seguimento ao que nós estamos estudando. Irmã Sibeli, irmã Sibeli, acho que ela não quer falar, né?
Então vamos lá. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Porque nós já terminamos o estudo, Daniel, capítulo 7. Agora eu só preciso apresentar algumas coisas para vocês. Se alguém quer falar, essa é a oportunidade, hein? Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Se não, não tem problema, eu sigo aqui para nós encerrarmos. Abram a Bíblia de vocês, Ezequiel, vamos abrir aqui. Ezequiel, capítulo 1. Olha só o que aconteceu. Fala, Sibeli. Eu perdi esse material, eu não tenho, eu estava viajando. Ah, você não pegou lá no grupo, não? Não, eu não estava, eu estava viajando, não apareceu, meu celular tá dando problema, está sumindo tudo. Você envia para Tá. mim, por E, favor? claro, claro. Pode ficar tranquilo que eu vou te mandar, sim. Ó, Ezequiel capítulo 1 diz assim, ó, aconteceu no 30º ano, no quinto dia, no quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quedar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro de Joaquim. Aí ele vai dizer, olha, o que que ele viu? Eu olhei e eis que um vento impetuoso vindo do norte, etc, etc. E aí ele vai descrever uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era assim, disse ele. Um tinha aparência de homem, quatro rostos, quatro asas, a planta dos seus pés. Aí ele vai dizer, um tinha aparência de bezerro. E aqui, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que Ezequiel vê os querubins, esses querubins que estão ali na presença de Deus, são anjos. E esses anjos estão à disposição de Deus. O povo de Deus estava angustiado. Por quê? Porque eles estavam no exílio. Não esqueça que agora nós temos Ezequiel no exílio. E no momento que ele está no exílio, o povo de Deus está lá com Jeremias, e no Reavivados por Sua Palavra nós estamos estudando justamente isso. Enquanto isso, os os nobres e os que tinham, digamos assim, uma posição melhor, estão em Babilônia com Daniel. Então, nesses dias, o cuidado de Deus foi tão grande por Israel que havia um profeta lá em Babilônia, um profeta junto com o povo ali próximo ao rio Quedar e um profeta dentro de Jerusalém. Então Deus queria tranquilizar o seu povo de forma que eles pudessem entender que quem está no comando de todas as coisas é o próprio Deus. Eu vou trazer esse tema na próxima semana, eu li agora, meu tempo acabou, para que vocês compreendam um pouquinho mais daquilo que eu gostaria de ressaltar com relação aos quatro seres viventes que estão ali ao redor do trono de Deus, ok? Então, só para que vocês entendam, lá no livro de Ezequiel, no capítulo que eu falei para vocês, vocês vão encontrar um ser que é semelhante ao leão, outro semelhante à águia, outro semelhante ao bezerro e outro semelhante ao homem. Alguém levantou a mão. Quem foi? Fui eu, Coragem. É que tem uma pergunta no Ah, chat da irmã Eurides, perguntando se as sim. guerras da Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina são das profecias dos últimos dias. Eurides, né, irmã? Ô, irmã Eurides, observe. Aqui eu só posso apresentar aquilo que está escrito. Talvez a senhora está perguntando isso porque a senhora é adventista, não? E aí existem alguns textos que podem, digamos assim, nos levar a compreender algo desse sentido. Quando a senhora abre o livro de Mateus, no capítulo 24, em diante, o capítulo em que Jesus ele falou que nos últimos dias haveriam guerras, rumores de guerras, então sim, toda guerra é um indicativo de que o mundo de fato está caminhando para o fim. Agora não posso dizer para a senhora em especial que a Ucrânia faz parte ali de alguma profecia de Daniel, Apocalipse. A Ucrânia faz parte, sim, dos últimos reis, ali desse período que nós estamos vivendo agora, né, da Europa. Então, se a senhora gostaria de entender isso, dessa forma, a resposta para a senhora é justamente essa, que nós estamos vivendo nos últimos dias, de fato, mas temos sim que entender que esse movimento de guerra são os ventos
estão soprando, e por enquanto, segundo o livro de Apocalipse, Deus está controlando os quatro ventos da terra. Então, Deus tem mandado os seus anjos para que segure os quatro ventos, para que a mensagem de Apocalipse 14 possa alcançar todas as pessoas, ok? Amém. Voltando aqui a Daniel capítulo 7, diga, irmã Euridice. Uhum. Amém, irmão Coragem. Eu fiquei muito feliz de senhor responder, viu? É Amém. isso Deus mesmo, nós abençoe. estamos no tempo do fim, né? Exatamente. Então, agora, irmã Euridice, observe bem. Vamos gravar essa informação que nós encontramos em Daniel 7:8, juntamente Tá. com a informação que nós encontramos em Daniel 7:13. Então, existe um homem que quer se passar por Deus na terra, e nós temos o homem Deus que está no céu e se preparando para receber o reino, se preparando para receber o domínio, a honra, reino, domínio, honra e reino. E esse é o nosso Jesus. E a Bíblia descreve que apesar de toda angústia que nós vamos passar, os santos que somos nós, e nós não somos santos porque nós somos santos, por assim dizer, não, nós somos separados por Deus. E a Bíblia vai É, dizer, no versículo 27, e o reino e o domínio e a majestade do reino, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Que Deus abençoe a mim e a você. E que você não esqueça que Daniel 7, ele não está ali para tratar só dos quatro animais, ou do chifre pequeno, ou de alguma coisa referente ao reino humano. Não. A ideia de Deus mostrar Daniel 7 e dizer assim, olha, não importa o que está acontecendo aí. É a mesma coisa que acontece em Daniel capítulo 2. Você vê que Daniel capítulo 2 aparece uma estátua com formato humano, né? Tem cabeça, etc, etc. Representa os reinos humanos. E Deus está dizendo, olha, a despeito disso tudo, Daniel 2, lá vai dizer que a rocha vai destruir todos os reinos e ela vai dominar, ela vai ser, o seu reino é reino eterno que não passará. E nada com relação a Cristo vai passar, porque aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E nessa imagem que nós estamos vendo aqui, já é Cristo tendo, digamos assim, recebido o reino, recebido a honra, recebeu o domínio e agora ele está coroando a mim e a você, nós que somos os santos do Altíssimo. Lembre-se, primeiro Daniel 2 mostra a volta de Jesus. Daniel 7 diz para mim e para você, antes dele voltar, ele precisa receber o domínio, a honra e o reino. E isso ocorre exatamente depois que é estabelecido um juízo. Daniel, capítulo 8, vai dizer para a gente quando começou o juízo. Eu aguardo vocês na próxima semana para nós estudarmos mais um capítulo interessantíssimo do livro de Daniel. E lembre-se, estude o material, teve dúvida, pergunte durante a semana ou procure o seu pastor para que ele também possa te ajudar na compreensão. E nada daqui é nosso, tudo isso aqui pertence a vocês. Irmão Coragem, olha, isso aqui eu identifiquei e a data não é essa. Vamos mudar? Vamos. Se está na Bíblia, amigo, a última palavra do nosso estudo está escrito. Nós vamos seguir. Que Deus abençoe você. E o apelo de Deus é o seguinte: Jesus está voltando, irmãos. Nesse momento, o juízo já foi estabelecido no céu. O chifre pequeno já terminou sua supremacia, terminou em 1798, um assunto que nós vamos estudar nos próximos dias. O juízo de Deus já iniciou. Nós não sabemos que dia ele vai terminar. E o apelo de Cristo para mim e para você é o seguinte: aceite agora. Aceite agora fazer parte do povo de Deus, para ser o Santo Altíssimo, para receber das mãos de Jesus o vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está pronto, preparado desde a fundação do mundo. Se você aceita o apelo de Cristo, se você quer fazer parte desse reino, levante a sua mãozinha aí virtual para que nós possamos encerrar essa parte orando e logo após nós vamos abrir o espaço para que alguém, caso queira, possa comentar. Amém? Então vamos orar, né? Oremos então. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por tua misericórdia e graça, Senhor. Capítulo 7 de Daniel deixa claro que nesse momento o Senhor está no céu se preparando para receber essas bênçãos, Senhor, para o reino, o domínio, a honra.
Daqui a pouco o Senhor vai voltar para nos buscar. Daniel 2 nos garante que o seu reino é eterno. Daniel 7 nos diz que antes do estabelecimento desse reino, o Senhor vai ser ungido rei. Obrigado por isso. Tenha piedade e misericórdia de nós. E nos prepare para esse grande momento. É o que eu te suplico, te peço e oro em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora vamos Amém. abrir o microfone para quem quer falar essa oportunidade. A pergunta da irmã Euridice nós já falamos, né? Explicamos o que seria, e agora é a oportunidade de alguém aí, se quiser falar, que pergunte, que faça alguma observação. Também é a oportunidade de dizer assim, olha, irmão Coragem, o senhor falou isso, eu não entendi, eu não gostei, eu acho que não é assim. E nós vamos conversar, né, para saber, tá bom? Alguém quer perguntar? Deus abençoe, Nainara. Tudo bem, já olhei aqui sua mensagem, fica à vontade. Alguém gostaria de perguntar? Ô, Nara, você viu que o material está bem explicadinho, né? Já Tá. justamente para a pessoa ler, entender, tudo dar seu testemunho. Fica à vontade. É como eu te falei da outra vez, né, que eu não entendia o livro de Daniel justamente por conta dessas visões dele que eu não entendia, não tinha essa coligação, como que fala? Relacionar Daniel com Ezequiel, aí eu ficava muito perdida. E tem uma necessidade de aprender essa parte que você está fazendo um estudo cronológico, porque às vezes está lá na frente o que já aconteceu lá atrás, eu ficava muito confusa ainda, tá? Mas no demais está indo tudo bem. Durante a semana, se você tiver um tempo, eu gostaria de estar assistindo algumas coisas, tá? Essa semana. E peço aos irmãos de oração pela minha saúde, porque desde sexta estou gripada e cadê? Estou dodói mesmo de cama. Só a misericórdia do Senhor. Obrigada, irmãos. Amém. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vocês viram que eu deixei um aberto? Eu apresentei para vocês, mas não dei seguimento ao que Ezequiel falou com Daniel, e na semana que vem, se for possível, eu levo vocês para o Apocalipse. E aí nós vamos concatenar, nós vamos fechar aquilo que eu entendo que aconteceu nessas visões. E também vamos fazer a comparação, claro, né? Tudo na Bíblia. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Coragem. Sempre vai ser Oi, aos domingos, essa explanação. desculpa, não entendi. Esse encontro nosso sempre vai acontecer aos domingos? Todo domingo, 5 horas da tarde, 5 às 6. Não posso passar do horário, justamente porque nós temos o culto, né? Então, para não atrapalhar os cultos que acontecem nas nossas igrejas aí, o objetivo é justamente não passar o tempo, tá bom? Tá bom, obrigada. Esse é o nosso encontro de número. Nós já tivemos outras lições. Nós já estudamos sobre o santuário, as festas, Daniel 2, hoje Daniel 7, já estudamos um pouco de Gênesis 1, 2 e 3. Então o estudo está avançando, tá? Tati, você levantou a mão? Ok. Não, Coragem, vou baixar. Foi quando você pediu para levantar. Ah, mais alguém? Se não tiver mais nenhuma consideração nem pergunta, eu vou encerrar a live, tá, gente? Mais alguém? Perguntas? Eu acho que não há, hein? Então, irmãos, que Deus abençoe muito sua vida. Eu aguardo você domingo que vem, às 5 horas da tarde, para nós estudarmos um pouco mais sobre as profecias de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Nós precisamos colocar esses três profetas em cima da mesa e conversarmos com três, à luz da Bíblia e à luz da iluminação do Espírito Santo de Deus. Lembre-se, entre Daniel 2 e Daniel 7 são passados alguns anos, 50 anos. E entre Daniel 2 e Daniel 7, nós tivemos Ezequiel capítulo 1. E eu vou trazer Ezequiel na semana que vem para participar conosco do nosso estudo, para que nós possamos fazer, quem sabe, uma comparação entre o que Ezequiel viu, o que Daniel viu. E não esqueça o que eu falei para vocês. Daniel 2 são os reinos humanos. A estátua representa isso. Daniel 7.
São os reinos também se preparando para contrafazer a obra de Cristo no céu. Mas eu não quero avançar nesse sentido, porque senão, aí daqui a pouco a gente já vai estar trazendo muito do Apocalipse para dentro do estudo e nós vamos passo a passo até chegarmos lá. Até porque nós temos outras pessoas que acompanham a live depois e que precisam também ir nesse mesmo ritmo, tá bom? Não tendo mais ninguém para perguntar nem para considerar, eu agradeço a todos e aguardo vocês domingo que vem, às 5 horas da tarde. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Heloísa, obrigado, Amém. Auranice, obrigado a todos que aqui estão. Que Deus abençoe a vida de todos. É o desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Abraço. Deus abençoe. Amém. Amém.